Fala, fala terceirão, um grande salve, professora Poli da Hora na área. Hoje a gente vai falar de um assunto incrível, concordância nominal. Um assunto suave, porém, os casos especiais, rapaz, a gente tem que ficar ali, ó, antenado. Porque como você é falante da língua portuguesa, teoricamente não terá grandes problemas em fazer a concordância do substantivo em relação aos determinantes. Quem são os determinantes do substantivo? Artigo, adjetivo, numeral, pronome. E o que a regra de concordância diz? Que o nosso grão-mestre aqui na concordância nominal, ou seja, substantivo, ele vai ser o grande ditador. E todas as estruturas determinantes vão concordar com ele em gênero, masculino e feminino, e ou em número, singular e plural. Porque nem todas as palavras que flexionam têm as duas flexões de gênero e de número. Por exemplo, você tem bonito, o adjetivo, beleza? Você tem masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Agora o adjetivo incrível, ele só tem flexão de número, né? Menino incrível, meninos incríveis, meninas incríveis. Então, dentro das possibilidades, os determinantes vão concordar com o nosso grão-mestre, que é o substantivo, em gênero e ou em número, beleza? Essa é a regra. E aí, teoricamente, você não tem grandes problemas com a regra, porque você é falante do português aqui no Brasil, não é verdade? Então, você sendo falante da língua portuguesa, você já vai fazer essa concordância básica. Mas o que pega mesmo são os casos especiais, que a gente vai estudar ali com um pouco mais de particularidade, tá? E outra coisa, gente, para pensar num tanto de flexão que a língua portuguesa tem. Por isso que é a mais linda de todas. Olha só que interessante. Você que estuda, por exemplo, inglês, sabe que o artigo no inglês é o the. E ele serve para tudo. The boy, the girl, the boys, the girls. Olha como ela está poliglota hoje, tá vendo? Muito chique essa professora. Então, no final das contas, você tem um the que serve para tudo. Aqui em português, não. A gente tem o, a, os, as. Então, olha o tanto que é complicado a gente ensinar, por exemplo, português para estrangeiro. E aí eles montam estruturas do tipo, ô menina lindo, já viram? Ah, menino bonita. Justamente porque o português tem esse tanto de flexão, tá? O que faz ser a nossa flor do lácio, como já diria Olavo Bilac, se não a mais, mas uma das línguas mais incríveis que a gente tem. Ai, eu vou puxar sardinha assim. Vamos lá, meus amores. Concordância nominal, professora Poli da Hora na Ória. Se você não me segue, vai lá dar um grau no Instagram da prof. Lá eu vou postar os Polygrammatical Songs, tá vendo? As musiquinhas gramaticais. Lá você pode mandar um direct e falar assim: caramba, prof, eu tenho aula com você lá no CMT, no cursinho, online, né? Na aula lá, a parte de reforço. Mas como a gente não tem, né, essa possibilidade de ter aquela interação tete a tete, você vai lá no meu Instagram, você manda um salve pra prof, manda dúvida, sabe? Que a prof responde. Lógico. Você tá pensando o quê? Ah, meu filho, eu sou super assistencialista. Então vamos lá, meus amores. Concordância nominal. O que a regra diz? A regra diz que o nosso grão-mestre, que é quem, gente? O substantivo. O substantivo vai ser o grande ditador, como eu disse, tá aqui, ó. Cartas. Lembra que substantivo é a classe gramatical que dá nome para as coisas. Então, cartas é uma coisa, tá vendo? Ó? Jovem, outra coisa. A gente tem atos, também outra coisa. Então, a gente tem 3 substantivos aqui, ok? Vamos brincar com cada um deles. A regra diz o que mesmo? Que os determinantes vão concordar com ele dentro das possibilidades em gênero e ou em número. Então, olha só que interessante. Este artigo está aqui fazendo a concordância com cartas em gênero e número. Olha o pronome aqui, o tal, beleza? Pronome tal, fazendo aqui a concordância também com carta, pronome demonstrativo tal. E aí, concordância dentro da flexão de número, né? Então, ó, malditas, adjetivo tá aqui por causa de quem? Cartas também. Aí vi, não poderiam ser lidas. Olha aqui o verbo no particípio também fazendo alusão a cartas. Professor, mas verbo? Sim, gente, é porque o particípio ele tem esse valor de adjetivo. Tá vendo? Cartas lidas.
Ele tem esse ar de característica, sabe? Então, ele, dentro das possibilidades, vai fazer a flexão também. Bom, gente, aí o segundo substantivo, jovem. Ó o artigo aqui acompanhando, beleza? Ó o envergonhada aqui, ó, concordando a jovem. Show de bola, né? E aí a gente tem os seus acompanhando atos e misteriosos acompanhando atos. Mara, prof. Mas como você diz, prof, eu sou falante da língua portuguesa, não tenho grandes problemas com essa concordância aí, não. Beleza, agora vamos problematizar. Vamos aos casos especiais. E o primeiro caso especial é o quê? Toda vez que eu tenho o verbo ser, tá aqui, ó, mais um adjetivo, tá? E tá aqui o verbo ser, ele tá conjugado, ele é um verbo irregular. A gente vai falar sobre verbos, tá? Ele é um verbo, ele é um verbo totalmente, na verdade, ele é um verbo, gente, extremamente irregular, né? Dirá anômalo. Então você tem, ó, aí sou, tá vendo? Ó? Ele é, eu sou, ele não segue um padrão. Então, olha que interessante. A gente tem aqui o verbo ser e eu quero colocar o adjetivo necessário nas duas ocorrências ali. Como é que você colocaria? Pensa aí um pouquinho. Na primeira, é necessário ou é necessária participação da comunidade? A prova, participação está no feminino, então é necessária participação. Tô certo? De jeito nenhum, sabe por quê? Porque toda vez que eu tiver o verbo ser mais um adjetivo, esse adjetivo não vai concordar, não é com o substantivo, não. Ele vai concordar com a presença ou ausência de determinantes que especificam. Ou seja, um artigo definido é um determinante que especifica? É. Tira do campo generalizado e traz para o campo específico. Se eu tiver um determinante, um artigo definido, um pronome demonstrativo, o verbo vai concordar com ele, ok? Se eu não tiver, fica no masculino. O verbo não, o adjetivo vai concordar com ele. Se eu não tiver, aí fica no masculino, singular. Por exemplo, é necessária ou é necessário participação? Temos o artigo aqui? Não temos? Então, vai colocando aí, ó. É necessário. Beleza? Agora, olha que interessante. Aparece o determinante aqui. Se eu tenho determinante, como é que fica, gente? É necessária. É necessária a participação. Independentemente da ordem, tá? Ali no primeiro caso, poderia ser é necessário participação da comunidade ou participação da comunidade de fato é necessário. Beleza? Então não interessa a ordem. O importante é a presença ou a ausência do determinante, ok? Gente, você acha que o artigo indefinido é um determinante? Quando eu falo assim, nossa, gente, ó, uma pizza aqui agora, uma pizza agora seria ótimo ou uma pizza agora seria ótima? Ah, prof, eu acho que seria ótima. Uma pizza aqui agora seria ótimo. Por quê? Porque o uma é um artigo indefinido. Então, ele não traz para especificação, ok? O determinante que especifica é o artigo definido, é o pronome demonstrativo, este, esta, tá vendo? Tanto é, gente, que olha a diferença. Quando eu falo pizza, pizza é bom, ó, porque é no sentido generalizado. Pizza é bom demais. Vocês ainda colocam o adjunto adverbial de intensidade, ó, da oralidade. Cara, pizza é mó bom, né? É assim que a gente geralmente escuta a galera falar. Então, ó, pizza é bom, mas a pizza é boa. Ou seja, você deve estar falando de uma pizza específica. Esta pizza aqui é boa. Ó o pronome esta, sendo determinante, beleza? Agora, uma pizza aqui seria bom, seria boa, seria ótimo, seria ótima. Gente, artigo indefinido. Então, uma pizza agora seria ótimo. Não é determinante. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos colocar. Eu vou colocar possível, não, mas possível não tem flexão de gênero. Vamos colocar o proibido, ok? Seria proibido. Vamos colocar permitido, né? Presença dos pais, vamos dar o acesso para os pais. Seria permitido ou seria permitida? Presença dos pais, sem o artigo. Seria permitido. Ok? Agora, o determinante aqui, ó. Seria permitida a presença dos pais. Se temos determinante, faz a flexão. Beleza? Geleia de morango é ótimo ou geleia de morango é ótima?
Quando você fala assim, nossa, geleia de morango é ótimo, é bom, né? Geleia de morango é ótimo, geleia de morango é bom, beleza? Porque não tem o determinante. Agora, ó, o determinante aqui, ó. Esta geleia específica de morango, ela é o quê? Ótima. Show de bola? Pegaram a lógica do verbo ser mais um adjetivo. Aqui, ó, é, beleza? Tá no presente. E o seria tá no futuro do pretérito, mas é o verbo ser do mesmo jeito. O tempo não importa, desde que seja o verbo ser, tá bom? Então vamos lá, vamos pro próximo. Bom, palavras invariáveis. A frase, aliás, ela pode estar no masculino, pode estar no feminino, no plural, no singular, que não importa. Beleza? Sempre vai ficar invariável, não vai ter flexão. Então vamos começar no nível 1. Hoje a aluna encontra-se menos ou menos disposta? Essa é fácil, prof. Menos, perfeito, não existe a palavra menos. Prefixo pseudo. O que significa pseudo? Coloquem aí, pseudo é igual a falso. Acho que vocês veem na biologia, né? Pseudópodes. Acho que até a ameba é pseudópode. Eu me lembro de quando eu estudava. A pessoa que é quase uma polímata. Sabe, tem de todas as áreas do conhecimento. Mentira, mentira, mentira. Então, olha só. Quando eu falo pseudo, falso, é também uma palavra variável. Então, como é que você colocaria ali? As pseudo-médicas ou as pseudas médicas? Coloquem. Prof, se é invariável, é pseudo, perfeito. As pseudo-médicas. Show de bola? Os bombeiros estão alerta ou alertas? Ah, prof, alerta. Gente, é uma dúvida, tá? Porque alerta é um advérbio. A gente fica adjetivando, botando no plural, mas é igual o advérbio bem. O advérbio é a palavra o quê, gente? Invariável, ok? Eu estou bem, nós estamos bem, eles estão bem. Do mesmo jeito, alerta. Eu estou alerta e eles estão alerta, ok? Quando é que você vai pluralizar? Quando ele deixar de ser um advérbio e passar a ser um substantivo. Por exemplo, o batalhão emitiu vários alertas, tá vendo? Porque agora são sinais de alerta. Foi, né, um substantivo agora. E aí vai fazer flexão normal. Mas enquanto advérbio de modo, não flexiona, tá bom? Os documentos, este outro aqui, ó, eles estão eles estão em anexos. Ah, prof, nunca escutei em anexos. Você só vai escutar em anexos, mas nem tem tanta função social. Por exemplo, e os arquivos foram colocados em anexos, ou seja, em compartimentos tangentes a alguma coisa, mas não tem muita função social na língua. Então, vamos pegar a estrutura adverbial em anexo. É invariável, não vai pluralizar, tá bom? Então, você nunca vai errar se você colocar em anexo no e-mail. Então, a foto segue em anexo. O arquivo segue em anexo. Os documentos seguem em anexo. As fotos seguem em anexo. Nesta ordem, você pode inverter. Você pode começar topicalizando a expressão em anexo, né? Colocando em primeiro plano. Em anexo, segue a foto. Em anexo, seguem os documentos. Porque ele nunca vai flexionar. Desde que tenha o em antes. Tem que ser em anexo. Ok? E aí, para quem estiver na área jurídica, a gente tem um sinônimo, né? Ó, em apenso. Para quem vai fazer aí o juridiquês, apenso. E a gente ainda tem outros. Professora, eu estou muito cansada de usar o em anexo. Você pode usar o em incluso, né? Vamos ampliar aí o nosso léxico. Então, os documentos estão em anexo, em apenso, em incluso. A galera que for fazer direito vai escutar bastante o em apenso, tá bom? Bom, e depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o anexo sem o em antes, tá? Por quê? Porque sem o em, ele vai entrar no rol das palavras que vão variar, tá bom? O importante é você saber que com o em é invariável. Vamos pegar aqui a outra expressão invariável que é a sós. A sós, ok? Eu fiquei a sós, nós ficamos a sós. Prof, e o que acontece se eu tirar aqui o a antes? Aí daqui a pouco a gente fala do sós, porque vai entrar no rol das palavras variáveis. Mas eu quero mostrar uma outra expressão para vocês, porque eu corrijo muita redação e eu vejo a galera
fazendo flexão dessa expressão e ela também é variável. Por exemplo, ó, o problema persistirá, haja vista ou haja visto o descaso estatal? Vou até escrever aqui, ó. O problema, vou abreviar, tá? Persistirá, persistirá. Aí o que que você colocaria aqui? Haja visto ou haja vista o descaso? Tem gente que acha que vai variar e faz a flexão com descaso. Então, colocam na redação haja visto o descaso estatal. A expressão haja vista, ela é invariável. Então, é haja vista, tá vendo, ó? O descaso. O descaso estatal. Tá fazendo lá uma redação bem maravilhoso, já coloca lá as relações de causa e consequência. Vamos colocar aqui, ó, came up. Ó, mas tá dando, né? Maravilhoso. Então, haja vista o descaso estatal. Se no lugar de descaso eu colocasse omissão, haja vista a omissão, haja vista o descaso. Então, não é visto, tá? Não é concordando com o descaso, não. Essa expressão é o quê? Invariável, beleza? Vamos voltar com a câmera para o lugar dela. Então, agora vamos para as palavras variáveis. Aí você me questiona. Caramba, prof, teoricamente a gente nem deveria estudar isso aqui. Porque se varia, é a regra. Lá, a primeira que você apresentou. O menino é bonito, a menina é bonita. Perfeito. Só que, por que a gente estuda essas expressões variáveis? Porque nem todo mundo varia de acordo com o que a norma padrão manda, né? E uma expressão muito comum, com a qual a gente tem problema, é a expressão obrigado. Não é o agradecido. Com o agradecido a gente não tem problema, né? Então, ele está agradecido, ela está agradecida, eles estão agradecidos, elas estão agradecidas. E aí, gente, pasmem, mas o obrigado, ele é um adjetivo igual o agradecido. Igual. Ele faz flexão de gênero e de número acompanhando o termo ao qual ele se refere. Então, vamos lá, ó. Vamos preencher aqui, depois a gente volta com a explicação. Muito obrigada ou muito obrigado? Disse o jovem. Ah, prof, se é masculino, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado ou muito obrigada? Disse a jovem. Maravilhoso, prof. Muito obrigada. Beleza? Agora, lógico, as meninas, elas disseram o quê, gente? Muito obrigadas. Prof, muito feio, muito obrigadas, mas é o português padrão, tá bom? Por quê? Você faz a pessoa te faz um favor e aí você vira para ela, se for do gênero feminino, muito obrigada, você responde, né? Você sendo do gênero feminino, muito obrigada. O que que você está dizendo? Que você está obrigada a retribuir o favor. Muito obrigada. Quando eu falo, eu poli, gente, ó, muito obrigada, porque eu estou obrigada a vocês a retribuir o favor. Entendeu a lógica? Então, se for gênero masculino, muito obrigado, porque o cara está obrigado a retribuir o favor. Logo, se formos várias meninas, muito obrigadas, porque nós estamos obrigadas a retribuir o favor. Beleza? Tanto é que você não pode virar para a pessoa e falar, né? A pessoa vira para você e diz, muito obrigada. Aí você, obrigado você. Está obrigando duas vezes. Não. Você tem que falar, não, que isso? Né? Se você for homem, obrigado eu. Se for mulher, obrigada, você, né? Obrigada eu. Ou então você pode dizer obrigada a você. Mas obrigada a você não. Tá vendo? Obrigada a você não. Você está obrigando a pessoa duas vezes. Ok? Agora vamos para o anexo, o apenso e o incluso sem o em. Sem o em, ele vai fazer flexão. Ele vai concordar com o termo que vai anexo. No caso, né, a foto, que vai... O que é anexo? Junto, né? É a foto que vai junta. Então, ela segue anexa, feminino. Se fossem as fotos, elas seguem anexas. Gente, sinônimo, apensas. Ou então, inclusas. Beleza? Agora são os arquivos. Tá vendo que independe da ordem. Os arquivos seguem anexos, eles seguem apensos, ou eles seguem o quê? Inclusos. Professora, eu posso colocar o anexado? Gente, anexado, você vai usar com os verbos ter e haver na voz ativa, tá? Eu tinha anexado o documento. Eu havia anexado o documento. Mas o documento foi anexo. Beleza? O documento segue anexo.
Então, ter e haver como auxiliares, aí você usa o particípio regular, que é o ado ou ido. Show de bola? Vamos aqui para a próxima. Palavras invariáveis e variáveis. Agora depende, depende. Depende porque, gente, em determinados contextos elas vão variar, em outros não. Então, além de a gente colocar aqui ó, o Vzinho de variável ou o Izinho de invariável, a gente também vai colocar a classe gramatical, tá bom? Porque se for, por exemplo, ó, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, não flexiona, beleza? Se for pronome, numeral, adjetivo, vai pluralizar, né? Ou fazer flexão de gênero. Então vamos lá. Vamos começar com o nível 1. Muito alunos ou muitos alunos? Prof, fácil demais. Muitos alunos. Mas o problema não é o muitos, o problema é o quê? É o bastante. Se você quer usar o bastante, é só você trocar muitos, muitas, bastantes. Muito, muita, bastante. Então, bastantes. Flexionou, não flexionou? Variável. Aí eu te pergunto, as provas todas vão perguntar. Aquele muitos ali é advérbio de intensidade? Não, que o advérbio é uma palavra o quê? Invariável. Vai lá, @polidahora. Você vai ter a música das classes gramaticais. Você vai cantar assim, ó. Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Não vai rolar. O advérbio, ele é o quê, gente? Invariável, não flexiona. Então, olha lá. Se não é advérbio, prof, é o quê? Coloquem aí. Ele é um pronome indefinido. Beleza? Pronome indefinido. Vamos aqui, ó. Nós comemos muito, muito. Eles comeram muito. Ela comeu muito. Ele comeu muito. Tá vendo que não flexiona? Você não fala ela comeu muita. Tá vendo? Não rola. Se não flexiona, aí aqui, ó, bota o izinho de invariável. Aí aqui sim, coloca aí, ó, muito. E aí você pode colocar o bastante. Beleza? Pode colocar o bastante. Show de bola? E aí eu vou te perguntar, isso aqui vai pertencer a qual classe gramatical? Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Então, advérbio de intensidade. Show de bola? E aí, cuidado, porque ó, eu vou te trazer aqui um par para você não cair nesta casca de banana, ok? Então, se eu falar bem assim, ó, ele comeu muito. Não, vou até melhorar aqui, ó, peraí. Vamos apagar? Só para você ficar mais ligado ainda, tá? Ó, ele está muito triste, ok? Agora vamos colocar aqui ele comeu muito feijão. E aí a banca vai afirmar que o muito nas duas ocorrências pertence à mesma classe gramatical. Aí você bate o olho e fala, uai, acho que sim, né? O que vem à sua cabeça, teoricamente, é o advérbio de intensidade. Deus o livre. Deixa o seu concorrente pensar assim, tá? Não é advérbio de intensidade, por quê? Para você saber se uma palavra flexiona, se ela varia, muda a frase. Passa pro feminino, pro plural, muda. Então, olha, no primeiro, a gente tem, ó, ele está muito triste. Vamos botar ela? Ela está muito triste ou muito triste? Opa, muito. Então, aqui, o muito é o quê? Invariável. Se ele é invariável, ele vai ser o quê, gente? Um advérbio. Show de bola? Maravilhoso. Agora, aqui embaixo, eu comi muito feijão. No lugar de feijão, coloca feijoada. Você fala, eu comi muito feijoada? Não, eu comi muita. Olha que flexionou. Muita feijoada. Então, neste caso, o muita, ele vai ser o quê? Pronome indefinido, ok? O advérbio de intensidade, o nome já diz, ele expressa o quê? Intensidade, né? Agora, o pronome definido é quantidade.
Show de bola? E outra, gente, se depois do muito, do bastante, eu tiver um substantivo, pronto, é o pronome, ok? Porque o advérbio, ele tá junto do verbo, ele pode modificar o adjetivo, igual ali, ó, triste, ou o próprio advérbio. Eu estou muito bem. Entenderam a lógica? Então, se tiver um, né? Se tiver um substantivo depois do muito, do bastante, eles vão ser pronomes indefinidos. Isso cai o tempo inteiro em provas, o tempo inteiro. Porque a gente fica ali, ó, arraigado com muito, que é só o advérbio de intensidade. Então, cuidado. Cuidado com o muito invariável, para você não confundi-lo com o muito variável masculino singular. Beleza? Então, bota aí, ó. Vamos pro próximo. A jovem permanecia meio ou meia entristecida? Ah, prof, ela permanecia meio. Opa, então esse meio varia ou não varia? Não, prof, não varia. Então o meio de um pouco, ele é invariável. Ficou feio este i, né? Ele é invariável. Então coloca aqui, ó, ele é um advérbio de intensidade. Show de bola? Agora, o meio, equivalente a metade, ele flexiona. Tomei meio copo, é variável. Porque se eu colocar a taça ali, eu tomei meia taça. Tá vendo que ele equivale agora a metade? O de cima de verbo invariável é um pouco. E o de baixo equivale a quê? A metade. Então, tomamos meia taça de vinho. Gente, e aí eu pergunto, qual é a classe gramatical? Além de ele ser variável, qual é a classe gramatical? Ah, professora, é adjetivo. Não, meio, meia, não é 1/2? Tem valor numérico, ó. Você fecha o olho, você pensa meio, metade, 1/2. Então, isso daqui vai ser o quê? Numeral. Ok? E em cima vai ser o advérbio de intensidade. Aí de baixo, gente, eu quero meio ainda. Eu tomei 3 meio taças ou 3 meias taças de vinho? 3 meias. São 3 o quê? Metades. 3 meias taças. Tá vendo? Você vê que tem até uma estrutura fracionária ali, né? Por isso que é numeral. Coloca aí variável e numeral. Show de bola? Maravilhoso. Vamos aqui pegar mais algumas, ó. Os adolescentes eles gostam de ficar apenas. Na verdade, eu vou dar um corte aqui, que a gente tem outras coisas para falar de concordância nominal, tá bom? Para o vídeo não ficar tão grande, né? Não, vídeo grande. Vai lá, toma uma água. Respira. Daqui a pouquinho você volta pro próximo bloco. A gente ainda continua com o nominal, beleza? Até daqui a pouco.